Olá, meu nome é Cláudia Helena, eu sou advogada e professora. Hoje eu estou aqui com um convidado que vai retomar um assunto que a gente já iniciou lá na primeira temporada, que é o que há por trás da luta antimanicomial. Eu vou deixar esse episódio ali na descrição, o link, você assista, por favor, para até entender o encaminhamento que tem sido dado para essa questão. Neste episódio, a gente vai ter o mesmo convidado, o Dr. Tiago Batista de Oliveira, que é o gerente de saúde do município de Goiânia, né? É um cargo de chefia, mas ele é concursado, ele já começou na carreira... Desde 2007. 2007. Uhum. E também vice-presidente da Associação Psiquiátrica de Goiás. Isso. Né? Cujo o presidente é o Dr. Leonardo Caixeta. Isso. Irmão do Marcelo, que vocês já conhecem desse podcast. Sim. Muito bem. Um desdobramento que há sobre esse assunto da luta antimanicomial, que a gente já tratou e que a gente vai retomar agora, um desdobramento dele é uma resolução que já tem um certo tempo, ela é de 2023, é a resolução do CNJ 487. Nessa resolução, o que o CNJ busca? É o desmantelamento, o fechamento de todos os hospitais de tratamento e custódia. Para nós, doutor Tiago, que somos do direito, vai se instaurar praticamente o caos. Sim. Porque se você fecha um hospital de tratamento e custódia, onde estão os delinquentes que sofrem de transtornos mentais, eles vão para onde? Vai acontecer no Brasil o que já acontece no estado de Goiás, né? E eu lamento que talvez se tivesse um caos direto, que explodisse mesmo, acordaria a população. Mas infelizmente é um caos debaixo do tapete, que vai acontecendo sem a maioria das pessoas tomarem consciência do que está acontecendo. Porque assim, o estado de Goiás já sofre isso. A resolução 487, ela é resultado de um experimento social que tem sido feito no estado de Goiás, em que se aboliu o hospital de custódia daqui, mesmo sem embasamento legal nenhum. Quer dizer, você não tem nenhuma lei estadual, nem lei federal que determinou o fechamento. Então, a princípio, a lei de execução penal de 84 ainda está em vigor. Mas desde 2001, quando esse hospital tinha sido construído para ser inaugurado, ele foi fechado antes de ser inaugurado e até hoje a gente não tem um hospital de custódia. E isso está sendo propagado para o Brasil inteiro através dessa resolução como se fosse um case de sucesso. Então, sempre que eu ouço as pessoas que defendem essa resolução falar que o estado de Goiás é um exemplo de que isso dá certo, me dá calafrio, porque eu sei o que está por trás disso. Eu conheço a realidade que está sendo escondida através da ausência do hospital de custódia e eu sei o problema que isso traz para a rede de assistência, o problema de desassistência que isso gera e flagrantes ilegalidades, que é uma pessoa em medida de segurança que está dentro do presídio porque sabem se tirar ela de lá, ela não vai estar com assistência adequada, ela vai delinquir novamente. Mas justamente por esse motivo, por ele ser doente mental e ter praticado um crime, é necessário que haja um acompanhamento médico. Sim. Nesse presídio, que aqui para nós é a POG, eles estão na POG? Sim, na verdade, a gente tem várias unidades prisionais no estado de Goiás. Então, através do Conselho Penitenciário, então eu estou como representante da PG lá, a gente teve acesso aos dados do programa que faz o acompanhamento das medidas de segurança. Deveria ser o hospital de custódia pela lei de execução penal, mas na verdade, o programa de atenção ao louco infrator, o PAILI, que foi criado para justificar não ter hospital de custódia. E eles informaram para a gente que na época, isso ano passado, em novembro do ano passado, tinha 28 pessoas com medida de segurança e dentro dos presídios. Elas estavam espalhadas nos presídios do estado de Goiás. Então, tinha pessoas na unidade prisional aqui de Aparecida, tinha pessoas em outras unidades prisionais no território goiano. Desculpa, qual o número de pessoas? 28. Na Só época... 28? Então, não, assim, já dava um hospital. Eu até falei, na época eu falei, se você pegar as pessoas que estão ilegalmente presas, porque a partir do momento que teve a medida de segurança, essa prisão se torna ilegal, ela tem que ser retirada de lá e levada para o hospital de custódia. Se você pegar esses 28 que estão presos e se somar a outros 51 que na época o PAILI informou que estavam em acompanhamento e estavam internados em outras unidades,
E depois a gente pode até discutir que outras unidades são essas. Quer dizer, não está no hospital de custódia, mas está internado. Né? Então, a hipocrisia é grande. Unidades como então, hospitais isso. ou fazendinha? A maioria internada em fazendias, o que é ilegal, porque essas unidades, comunidades terapêuticas e unidades congêneres, são proibidas de realizar internação psiquiátrica. Sim. Entendeu? E elas não podem realizar internação involuntária ou compulsória. Então, a internação do paciente de medida de segurança, ela é uma internação compulsória, uma internação determinada pela justiça. E a justiça do estado de Goiás vem determinando internações em unidades que não podem receber, que são essas comunidades terapêuticas. A maior parte desses 51 pacientes estão em comunidade terapêutica. Cerca de 20% só, acho que na época era 8 ou 10 pacientes, estavam internados em clínicas psiquiátricas tradicionais. Então, a Casa de Eurípides, tinha uma... que eu lembro de cabeça, eu lembro de ter paciente na Casa de Eurípides, mas assim, em clínicas psiquiátricas mesmo, quer dizer, seguindo a lei 10.216, você não pode fazer internação psiquiátrica em unidade que não tem a estrutura do hospital psiquiátrico. Você tem que ter médico 24 horas, você tem que ter equipe multiprofissional e tem que ter garantia dos direitos humanos. Nessas comunidades terapêuticas, primeiro, você não tem médico 24 horas. Então, essa internação ela já se torna ilegal. Né? Ela não pode ser feita uma internação psiquiátrica nessas unidades. Só que o Estado de Goiás tem feito isso. Mas tem feito isso por quê? Porque ele não tem um hospital de custódia. Ele tem que custodiar essa pessoa em algum lugar. E acaba que essas unidades ficam fazendo essa custódia para o Estado. O Estado não cumpre a obrigação dele. Sim. Faz as coisas por baixo do pano. E o custo vai para a família. É a família que está pagando essa internação. E nós também. É. Né? Os pagadores de impostos Sim. também. Sim, não. E o pior é isso. É você empurrar, quer dizer, você já cobrou o imposto da família e empurra para a família pagar, sendo que esse indivíduo deveria estar no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Sim, porque as comunidades terapêuticas, elas não são isentas de custos. Não. Elas não cobram uma mensalidade muito alta. Sim. Né? Elas são um pouco Sim. mais... por isso até que elas têm crescido tanto. Sim. Porque elas não têm... Não, elas são acessíveis enquanto também espaço. Não tem médico, né? Enquanto espaço. Elas são acessíveis por quê? Se você não tem o que é exigido da estrutura hospitalar, seu custo é muito baixo, realmente, né? Muito mais baixo do que é uma internação numa clínica de dependência mesmo. E aí, com isso, você consegue oferecer algo mais acessível. Mas você não está oferecendo um tratamento. Porque se é uma unidade que não tem médico 24 horas, mesmo que vá um médico lá ocasionalmente, não é uma assistência adequada. O Estado é muito engraçado, porque ele exige do médico, né, do dono da clínica, de uma empresa médica, sim. Ele exige uma série de requisitos, que vão pesam, fazer o custo aumentar. Sim. E aí ele não oferece à população o hospital de tratamento e custódia e ele permite que as comunidades terapêuticas façam esse serviço. Mas sem as exigências que ele faz ao médico. Sim, aí não precisa seguir essas exigências. Então, acaba que essas unidades, elas são os verdadeiros manicômios, né? Porque é uma unidade que não tem assistência psiquiátrica adequada. A gente precisa entender que o hospital de custódia não é uma invenção nossa agora. Entendeu? Isso já desde o século passado, desde o Código Penal e na Lei de Execução Penal. Por que os legisladores e os médicos psiquiatras entendem que você precisa de hospital de custódia? O hospital de custódia ele não é só um hospital psiquiátrico. Ele não é menos que isso. Mas ele não é só um hospital psiquiátrico, porque ele é uma unidade de assistência psiquiátrica, mas as pessoas que ele está assistindo são as pessoas que entraram em conflito com a lei. E são pessoas que cometeram um crime. Esse conflito com a lei é o meu eufemismo. A pessoa cometeu um crime. Sim, elas cometeram um crime, mas são pessoas que não são apenadas, porque o Código Penal, ela coloca lá no artigo 26, ela coloca ele como inimputável ou semi-inimputável. Então, o crime existe. Então, elas são criminosas, sim, mas elas não podem ser apenadas. E aí, o que é isento de pena? Só que é isento de pena, mas não é isento de justiça. E aí, o que acontece? O hospital de custódia, ele é uma unidade de segurança pública, ele é uma unidade de execução penal. Então, todas aquelas pessoas que foi determinada a medida de segurança, quer dizer, ela teve uma absolvição imprópria, ela não é simplesmente colocada em liberdade. Ela vai para o hospital de custódia, onde ela é custodiada e, ao mesmo tempo, recebe o tratamento psiquiátrico. Então, ela é uma unidade mista, tanto de segurança quanto de saúde. Ela precisa ser as duas coisas. Ela não pode ser só um presídio, ela não pode ser só uma unidade de segurança, mas também ela não pode ser só um hospital psiquiátrico, porque ela é uma unidade de custódia. E é importante entender que é uma unidade de custódia tanto para o tratamento de internação quanto para o tratamento
ambulatorial. Não quer dizer que a pessoa, essa pessoa não tem mais necessidade de estar internada, esse tratamento pode ser ambulatorial. Então ela não precisa ser mais custodiada? Precisa. Enquanto existir a medida de segurança, o Estado tem o dever de custodiar esse indivíduo. E o hospital de custódia é que deveria estar fazendo a assistência ambulatorial dessas pessoas. E o psiquiatra é que deveria estar, a cada ano, refazendo o exame de cessação de periculosidade, para saber até se ele vai para o tratamento ambulatorial. Sim, não. Na verdade, assim, existe uma especialidade médica e uma área de atuação dessa especialidade. Quer dizer, você tem a psiquiatria e dentro da psiquiatria tem uma área de atuação que é a psiquiatria forense. Essa área de atuação está sendo completamente ignorada como se não existisse. Então, a luta antimanicomial, ela é antipsiquiátrica na sua origem e ela nega a atuação do psiquiatra forense. Tanto que, na resolução, você vê citar a palavra psiquiatra uma ou duas vezes e você não ouve falar de psiquiatria forense, como se essa especialidade não existisse. E essa é a especialidade que deve cuidar desses pacientes em medida de segurança. Sim, porque se ele cometeu um crime, no momento da ação, ele não tinha capacidade de discernimento, ele não entendeu o caráter ilícito do fato. Sim. Aí ele é colocado numa comunidade terapêutica, onde não há acompanhamento de um psiquiatra ali 24 horas. Eu vou te contar um caso, que esse caso ele é público, né? Então, teve um jovem que ele estava num quadro psicótico grave, o SAMU não atendeu, a família chamou, o SAMU não atendeu. Esse jovem à noite saiu, entrou na igreja, pegou uma barra de ferro, bateu na cabeça de uma senhora, essa senhora faleceu. Esse caso ficou notório porque ela era mãe do Adelino Marçal, de um cantor gospel famoso, né, na época, né? Então esse caso ficou muito em evidência. O que as pessoas não sabem é o que aconteceu com esse jovem. Ele foi levado para a CPP, quer dizer, até o leigo sabia que era uma pessoa com doença mental, mas ele foi levado para a CPP, não teve a casa de prisão provisória do complexo prisional, não teve assistência psiquiátrica, ele ficou lá quase 3 meses. Esse período que ele ficou lá, ele estava aguardando a perícia do Tribunal de Justiça, então foram feitas 2 perícias para determinar se ele era inimputável ou não. Essas perícias claramente determinaram que ele era inimputável e que ele precisava de tratamento de internação. O que fizeram? Ele foi para uma comunidade terapêutica. A sorte desse indivíduo é que essa comunidade terapêutica em que ele esteve, ela, por um acaso, tinha um médico psiquiatra que ia lá uma vez por semana. Uma vez por semana? E ele Isso teve, é tratamento? E ele teve a sorte, ele não foi bem tratado, mas ele teve a sorte de, em tendo sido avaliado e feito uma prescrição adequada para o quadro dele, ele tomou a medicação e melhorou. E melhorou 100%. Então ele ficou lá durante 1 ano nessa comunidade terapêutica, internado compulsoriamente, de maneira ilegal. Então o Tribunal de Justiça tem responsabilidade sobre isso, né? Ele está descumprindo a lei. E tem um juiz assinando esse descumprimento da lei. E aí ele ficou durante 1 ano lá. E aí depois de 1 ano, a partir do momento em que essa medida passou para tratamento ambulatorial. Então tanto o tratamento de internação quanto o ambulatorial, pela Lei de Execução Penal de 84, deviam ser acompanhadas no hospital de custódia. A internação ficou sendo nessa comunidade terapêutica. Felizmente, ele teve acesso a um psiquiatra que identificou o quadro dele, prescreveu adequadamente e ele melhorou. Ficou lá durante 1 ano, foi feito o exame de cessação de periculosidade e recomendado o tratamento ambulatorial. E aí, no tratamento ambulatorial, ele foi para o CAPS Vida, né, fazendo esse acompanhamento. A questão desse caso assim, é gritante porque a família teve que despender muitos recursos para poder manter essa internação nessa comunidade terapêutica. Ela não foi paga com recurso público, ela foi paga com recurso da família. É menos onerosa do que o hospital psiquiátrico Sim, privado, mas ela ainda é muito onerosa. E outra coisa, o hospital psiquiátrico privado, a pessoa raramente vai ficar internada lá mais de 4 semanas. Ele ficou durante 1 ano nessa comunidade terapêutica, então o custo fica muito elevado. Então, isso é muito ruim. Esse caso demonstrou que a rede já foi falha no sentido de que ele não recebeu assistência antes do crime acontecer. Então, assim, à medida que essa família acionou o serviço de atendimento médico de urgência, o SAMU deveria ter ido até o local. Esse SAMU teria que ter um médico para avaliar se ele precisava ou não ser transferido para emergência psiquiátrica e feita internação involuntária. Você não precisa nenhum ordem judicial para isso, entendeu? Basta que tenha um médico que avalie esse indivíduo, esse médico identifica que ele está num quadro de alteração mental aguda, num quadro que indica internação psiquiátrica, mesmo que ele não queira, então a internação psiquiátrica involuntária, e essa internação pode e deve ser realizada. Isso evitaria
além da perda de uma vida, de uma morte que chocou, né, o Brasil inteiro, evitaria também a destruição de uma família que ficou agora marcada por conta dela, porque é um jovem que está agora egresso do sistema prisional, então carrega toda essa marca, esse estigma, né, de ter estado no sistema prisional, de ter cometido um crime, de ter tido uma doença mental grave, entendeu? Então, a desassistência cobra muito caro da sociedade. O Estado se exime de tudo, né? Sim. Ele cobra resultados. Lava as mãos. Ele cobra resultados, ele cobra que a gente cumpra as leis, Sim, mas que ele mesmo sim. não cumpre. Lava as mãos no sangue da sociedade, né? Então, o que eu acho mais terrível, né? Então, e aí, assim, um hospital de custódia não teria, ele não impede que o crime aconteça, mas ele dá assistência adequada. Por que acontece? A ideia do hospital de custódia surgiu justamente isso, quer dizer, a pessoa cometeu o crime, mas ela não pode ser imputada esse crime, ela não pode ser apenada. Mas você não pode simplesmente colocar em liberdade, como a resolução 487 quer. Ela fala de tratamento em liberdade. Então, usa essa expressão como se fosse o máximo. Mas esse tratamento em liberdade é uma violência contra o indivíduo. Por quê? Esse indivíduo que está com alteração mental grave, que não tem crítica, ele já não é mais livre. E no momento em que você coloca ele nessa liberdade, na verdade, você está expondo, em primeiro lugar, porque ele está exposto a um justiçamento da sociedade, e isso vira e mexe acontece, quer dizer, quando a sociedade identifica que a pessoa cometeu um crime e ela simplesmente foi deixada livre, sem nenhuma justiça, esse sentimento de injustiça da sociedade, geralmente, por exemplo, familiar de quem morreu, alguma coisa assim, leva as pessoas a fazer outras atrocidades, a outros crimes, que é o justiçamento desse indivíduo. E ele não está livre das condições endógenas, Sim. Né? Então, assim, da ele está exposto, que ele está passando. Ele está exposto a sofrer violência vinda da sociedade, e a sociedade também está exposta à violência vinda dele. Então, é involuntária. A gente sabe que é involuntária. Assim, eu tenho muita compaixão pelo doente mental, porque ele não é responsável. Sim. Só que eu também não vou soltar ele na rua. Sim, não. A questão, assim, por ele não ser responsável. A questão, assim, a gente fala involuntário, é a questão da vontade. Às vezes ele quer, a questão, ele não sabe decidir adequadamente o que ele quer, entendeu? Então, isso leva a ele a cometer atos que, se você perguntar, o indivíduo fala, não, eu quero mesmo, é isso que eu quero, mas ele não está bem a ponto de ter essa decisão de uma maneira responsável. E aí, o que acontece? Você precisa, então, do hospital de custódia pelos dois motivos. Primeiro, porque ele precisa de ser custodiado, quer dizer, não pode simplesmente cometer uma injustiça de, tá bom, então ele tem doença mental, fica por isso mesmo. Não, isso é injustiça. Então, ele precisa ser custodiado, mas ele precisa ser adequadamente tratado. E no hospital de custódia, ele vai estar em segurança no sentido de ele não cometer outros delitos por conta da doença mental e também dele não sofrer justiçamento da sociedade. Então, essa proposta que o CNJ faz com a resolução 487, ela tem o risco de acontecer isso. Então, à medida que essas pessoas que cometeram crimes bárbaros, porque esse eu estou falando de um crime, mas assim, tem outros que são de pedofilia, de coisas bem mais graves e mais impactantes moralmente para a sociedade, que dificilmente essas pessoas vão conseguir voltar para a sociedade e tá bem, né? Elas vão sofrer violência e vão sofrer agressão da sociedade. Então, isso que está sendo proposto do CNJ é absurdo. E o mais triste é que isso não é novo, né? Então, se você ler lá a ementa da resolução, ela fala de implementação da política antimanicomial no judiciário. Né? Quer dizer, essa política antimanicomial está sendo tentada, essa implementação, desde 1987. O judiciário está decidindo uma coisa que o Congresso Nacional se omitiu e não discutiu. Mentira. Né? Mentira, porque a década de 90 inteira essa política antimanicomial foi discutida no Congresso Nacional. Então, assim, não foi falta de discussão. Foram 11 anos em que essa proposta essa política antimanicomial que eles estão implementando via judiciário através dessa resolução da CNJ, ela foi proposta na íntegra em 1989, né, no Congresso Nacional, pelo então deputado federal Paulo Delgado. E ele propôs essa política lá. Essa proposta tramitou 11 anos no Congresso, tanto Câmara quanto Senado. 11 anos de debate, 11 anos de discussão. O pessoal fala que demorou a ser aprovada. Não, ela não demorou a ser aprovada. Ela sequer foi aprovada. Ela foi recusada. A sociedade não quer. Nós votamos em representantes para não permitir o aborto, para não permitir a luta antimanicomial. Na década de 90, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela se mobilizou, foi até os deputados, explicou o que estava sendo proposto, explicou qual
qual que era a realidade, explicou que aquilo que estava sendo feito nos hospitais lá em abandono era inadequado, mas o que estava se propondo como resposta era algo que ia piorar, ia causar mais desassistência. E tanto os deputados quanto os senadores ouviram, tanto que esse projeto do Paulo Delgado, ele foi recusado. Só que foram apresentados 2 substitutivos. Então, a Sebastião Rocha e Lucide Portela apresentaram substitutivos, um era do Piauí, outro do Amapá, e o substitutivo foi aprovado. Só que o substitutivo, ele não guarda relação com o projeto do Paulo Delgado. Pelo contrário, enquanto o projeto do Paulo Delgado, ele pretendia lá eliminar o hospital psiquiátrico do território brasileiro, a Lei 10.216 é o contrário. Ela estabelece o que é um hospital psiquiátrico, o que ele precisa ter de mínimo para poder funcionar, e estabelece as modalidades de internação, voluntária, involuntária e compulsória. Então é o contrário, a Lei 10.216 ela é a garantia de acesso a um hospital psiquiátrico. Só que assim, o que se fala dela é uma mentira, porque vira e mexe as pessoas chamam a Lei 10.216, é a lei antimanicomial, é a Lei Paulo Delgado, é uma tremenda injustiça. Mas porque uma mentira repetida várias vezes. Ela ganha aparência de verdade. Ela não se torna verdade, mas ela ganha aparência. E muitas pessoas, às vezes, na área de saúde, acham mesmo que a Lei 10.216 é uma lei antimanicomial. Na área do direito também. Na área do direito. Aí entra a questão que eu acho importante falar, né? Quando a gente ouve falar de hegemonia cultural, quem conhece esse tema, o único exemplo claro que eu conheço de algo que alcançou hegemonia cultural se chama luta antimanicomial. Proposta antimanicomial, política antimanicomial foi o único exemplo que eu vejo de hegemonia cultural, principalmente na área do direito. Porque assim, fora da área do direito, na medicina e especificamente na psiquiatria, as pessoas sabem que isso é uma tremenda bobagem. Agora, quando você conversa com os operadores do direito, desde o advogado, defensor público, procurador, promotor, juiz, todos eles acreditam que luta antimanicomial é o suprassumo da psiquiatria, entendeu? Isso é um absurdo, a maioria dos psiquiatras tem nojo disso, porque sabe o tanto que esse discurso é ideológico, o tanto que ele ignora a assistência e o tanto que ele é perverso em relação ao resultado desse discurso. Mas como que você vai gostar da palavra manicômio? Manicômio? Que coisa pois feia. Mas aí você fala antimanicomiio, você fala, então isso é bom. A política antimanicomial, ela é baseada, ela não usa só essa estratégia, ela usa diversas estratégias, mas a principal estratégia dela é do argumento espantalho. Entendeu? Você cria um espantalho para bater no manicômio. Vamos explicar para as pessoas o que é essa falácia. A falácia do argumento espantalho, então, você cria ali um argumento que, na verdade, não é o argumento da pessoa. E você bate nele. E você bate nele, porque aí você não precisa confrontar o argumento da pessoa. Real, e fica fácil, né? Porque aí o argumento é o manicômio. A palavra manicômio significa exatamente... É feia. Não, a palavra é feia, mas eu entendo. Ela significa exatamente hospital psiquiátrico. É igual eu falar para você lepra. Por que não se usa a palavra lepra? Porque ela ganhou um cunho pejorativo e que ela não mais reflete um diagnóstico médico. A partir do momento em que ela não reflete mais um diagnóstico médico, ela não é mais útil para a medicina. Na verdade, ela se torna uma forma de preconceito. Por isso que a gente chama de hanseníase ou mal de Hansen. A palavra manicômio, ela adquiriu o mesmo status. Então, ela adquiriu o status de xingamento. A partir desse momento, não faz sentido você usar essa palavra para descrever um hospital psiquiátrico. Só que aí, esse é o pulo do gato da jogada da luta antimanicomial. Porque eles usam a palavra manicômio querendo dizer exatamente hospital psiquiátrico. E eles se beneficiam dessa confusão. Porque às vezes a pessoa fala, não, ele está falando de manicômio, ele não está falando de hospital psiquiátrico. Só que eles chamam qualquer hospital psiquiátrico de manicômio. Eu só fui descobrir isso em 2016, quando o Estado foi abrir o então CREDEC, de dependência química, em que eu tive na direção técnica, e esse movimento chamava lá de manicômio. E eu ficava, não, mas gente, chamava o CREDEC de manicômio? Chamam ainda hoje, não chamava não, chamam ainda hoje. Meu Deus! E na época eu ficava pensando, não, mas manicômio não é aquilo em que não tinha uma qualidade adequada, tinha violação de direitos humanos. Na minha cabeça era isso, mas na verdade, para eles é a mesma coisa. Para eles, então, eles não estavam incomodados no Adalto Botelho com a assistência inadequada. Eles estavam incomodados com lá ser uma instituição de poder médico, em que o médico manda, entendeu? Então, isso é que é absurdo para eles. Não é absurdo a desassistência. A pessoa não faz medicina, a pessoa não faz residência em psiquiatria, mas ela quer saber mais que o médico psiquiatra. Mas é porque a luta antimanicomial, ela é filha da antipsiquiatria. Hoje em dia, o movimento de antipsiquiatria, ele caiu em descrédito total. Qualquer pessoa que levanta e fala assim, doença mental é um mito, doença mental não existe.
Hoje, isso é vergonhoso. A pessoa vai defender isso, a gente até brinca, isso é o terraplanismo da saúde mental. Não, mas aí alguém fala isso hoje? Fala, mas não fala mais abertamente, porque fica vergonhoso. Hoje é vergonhoso. Mas na década de 60 era bonito falar isso. Então, na década de 60, esse movimento ganhou muita força. Então, você falar que doença mental não existe. E a base desse movimento da antipsiquiatria, ele era de base marxista, porque o movimento da antipsiquiatria ele nasceu dentro da União Soviética, né? Então, ele foi ele nasceu ali dentro da KGB. E foi interessante que ele foi uma resposta a uma crítica ao que era feito dentro da ex-União Soviética. Então, houve uma tentativa dos psiquiatras da Associação Mundial de Psiquiatria, principalmente o pessoal da americano e europeu, de expulsar os participantes soviéticos da Associação Mundial de Psiquiatria. Justamente por quê? Porque lá acontecia tudo isso que eles acusam. Lá eles usavam o diagnóstico psiquiátrico para prender dissidentes do regime. E eles usavam isso para levar eles dentro de instituições que era chamada de hospital psiquiátrico, mas na verdade eram instituições de tortura. E eles, inclusive, a ex-União Soviética, ela criou uma categoria diagnóstica que só ela usava. Ela criou. Esse eu não sei. Ela criou a categoria de esquizofrenia. Antirrevolucionária. Não, é esquizofrenia lentamente progressiva. É uma característica lentamente progressiva. É porque assim, era aquele negócio assim, eu tô diagnosticando aqui, mas esse aqui não vai progredir. Porque assim, eu tô diagnosticando aqui, mas vai progredir muito lento isso daqui. Então assim, na verdade é um trem que não existia. Na minha visão de leiga, com quase nula experiência, esquizofrenia é assim. Ela está lá latente, existe essa condição na pessoa, é biológico, tô correta? Na verdade, o fator de risco, sim. E aí, enxerga ela igual pressão alta. A pessoa, ela não nasce com a doença, ela nasce com a vulnerabilidade genética. Então, ela tem um risco de desenvolver. Sim, ela tá dormindo. Ela tem um risco de desenvolver. E aí acontece algo. Eu nem diria dormindo, porque é assim, a doença não se desenvolveu. Ela tem uma predisposição. A partir de exposição a fatores ambientais, ela pode desenvolver ou não. Pode ser consumo de drogas. Pode ser consumo de drogas, pode ser questões psicológicas, emocionais, traumas grandes, entendeu? Ela pode desenvolver. A partir do momento que esse processo se inicia, ela não volta atrás. Então, a pessoa que desenvolveu uma diabetes, ela não retrocede. Entendeu? Ela pode controlar, ficar em remissão e ficar o resto da vida controlada. Mas ela tem um diagnóstico. Também, que eu conheço, assim, não volta. Sim, entendeu? É uma viagem de ida. A doença não retrocede, entendeu? Então, pode acontecer assim. A maioria dos casos, quando não bem tratado, o paciente deteriora muito. Antigamente, isso era muito mais frequente. Você pega 100 anos atrás, não tinha tratamento medicamentoso nenhum, então a doença evoluía ao natural. Então, a maioria desses pacientes, eles desenvolviam um quadro de declínio cognitivo tão grande que ela era chamada de demência precoce. Ela ficava no estágio final da doença completamente demenciada. Então, ela era chamada de demência precoce. O que se descobriu com o tratamento é que a maioria dos pacientes bem tratados não vão ter essa evolução drástica de ter esse quadro demencial, entendeu? Então, assim, ela é uma doença plenamente tratável. Então, na União Soviética... Você tinha uma categoria da esquizofrenia... Você colocava todos os anti-revolucionários, os não comunistas, todo mundo que estava contra o regime, eles usavam isso. Estava reclamando de passar fome. Eles reclamaram, eles fizeram isso. E eles fizeram isso no momento em que eles foram expostos mundialmente, foi que a KGB financiou os filósofos da antipsiquiatria, entendeu? Então, pessoas ligadas ao Partido Comunista, tanto na Itália quanto em outros países, começaram a gerar essas ideias de que, não, a psiquiatria, na verdade, ela é uma auxiliar do Estado na repressão do indivíduo. Que, na verdade, o indivíduo que está doente mental, o louco, ele não é louco, ele, na verdade, é revolucionário. E ele está sendo podado ali. E aí começou a ter toda essa interpretação desse discurso marxista, ele foi aplicado à assistência psiquiátrica, ao ponto de, você pega o relatório final da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, de 1987, o relatório fala o tempo inteiro que os trabalhadores de saúde mental precisam entender a característica do trabalho deles, que ou eles se colocam do lado dos donos de clínicas psiquiátricas que usam a loucura, ou então eles se colocam do lado do usuário, e assim, aquele discurso marxista assim, deslavado. Eles foram espertos, eles evoluíram no sentido que eles abandonaram esse discurso. Quando você pega agora a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, ele não tem esse discurso mais tão explícito. Mas a prática... Mas é muito claro, tanto que assim, os partidos que defendem são todos os partidos de esquerda, né? Então,
Então, assim, é muito claro. Sempre pelo PSOL, né? Sempre o PSOL. PSOL, PCdoB e PT. São sempre esses partidos que defendem isso, entendeu? Porque o interesse deles não é assistência, o interesse é o poder. Gerar essa discussão é a forma de conseguir esse poder. Sim, e nada mais facilitador de você estar por cima, exercer o poder, do que você ter uma massa escravizada por drogas, por exemplo. Sim. Essa política de redução de danos. Sim. É uma estratégia que ela foi criada, ela nasceu na Holanda, e foi interessante. Por quê? Porque ela é uma forma de você chegar até a pessoa que ainda não aceita tratamento. Então, você oferece cuidados básicos, cuidados mínimos. Troca a heroína por então, a primeira... nome do remédio, mas se troca a heroína da rua... Não, a primeira proposta foi você pegar seringas e usar seringas descartáveis, entendeu? Porque assim, a pessoa não tá parando de usar a droga injetável, mas ela tá evitando ali contaminação por HIV, hepatite C... Então, você consegue diminuir alguns impactos. Só que a proposta não é uma política, você não pode ficar nisso. Esse é só uma ponte até você conseguir trazer a pessoa para uma assistência adequada. O problema é que ela tem sido usada não como uma forma de estratégia para esses pacientes mais graves. Ela tem sido usada como uma proposta para todo o tratamento, e isso é um absurdo. Vamos sustentar você aqui de seringa, Sim, entendeu? Até então, bolsa. O propósito ali não é facilitar a pessoa para que ela tenha um uso de drogas mais confortável. Não é isso, entendeu? Mas e à medida que você transforma a redução de danos em política, em eixo de política, e não em estratégia para determinados casos, você gera isso, entendeu? Então, você gera, na verdade, quase que um estímulo ao uso de drogas, o estímulo. Sim, porque o Estado está proporcionando todas as condições materiais para que a pessoa se mantenha no uso. Para que se mantenha no uso. E quem trabalha com dependência química sabe, a pessoa que desenvolveu dependência química grave, ela não vai fazer um uso controlado. É igual você falar que, o diabético vai conseguir ter um uso adequado de doce. Não vai. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir ter um uso adequado de doce, entendeu? E, na verdade, esse exemplo ele é até infeliz, porque com a droga é muito mais difícil, porque a partir do momento que a pessoa, mesmo há muito tempo em abstinência, se ela se expõe novamente à droga, ela retoma esse processo patológico muito rápido. Ela não volta a estaca zero, não. Ela volta ao último grau que ela estava antes, que às vezes era abaixo de zero. Ela estava ali no fundo do poço. Ela volta ali para o último buraco que ela cavou e continua afundando, entendeu? A questão é essa, a dependência química, ela é uma doença cerebral, progressiva e fatal. Então, se você não dá assistência adequada, esse indivíduo ele vai caminhar para a morte, entendeu? Então, isso precisa ser entendido. Não é só um comportamento que está trazendo um prejuízo, não. A gente está falando de uma doença. E uma doença que, à medida que ela avança, a capacidade da pessoa de tomar decisão fica prejudicada. Sim. E aí, se você simplesmente fala, não, mas é a vontade dele. Ok, doença mental é a patologia da vontade. Então, a vontade desse indivíduo está prejudicada. E se você deixar ele à própria sorte, é o que acontece nas Cracolândias. Se você perguntar, a pessoa está lá, por que quer? A questão é que ela não consegue não querer, entendeu? Então, ela não está livre. Exatamente. Aquilo não é um exercício de liberdade. Aquilo é uma prisão, e uma prisão terrível. Sim, mas é o que eu comecei a abordar, talvez seja esse o interesse do Estado, que todos nós sejamos escravos. Sim, eu não diria do Estado, eu diria de determinados espectros políticos. Né? Determinados espectros políticos, não diria o Estado de maneira geral, mas determinados grupos políticos que atualmente estão no poder, eu creio que essa é a intenção. Porque quando você pega toda essa política antimanicomial, então assim, a década de 90 foi discutido isso, o Congresso rejeitou. E aí você teve a Lei 10.216. Mas de lá para cá, essa política foi gradativamente implementada. Mesmo não tendo embasamento legal nenhum, você não tinha uma lei que estabelecia essa política, se você pega as portarias do Ministério da Saúde de 2001 para cá, elas foram implementando o projeto de lei Paulo Delgado. Então, no Executivo, eles fizeram isso. Fecharam a maioria dos hospitais psiquiátricos, quer dizer, você tinha mais de 100 mil leitos de hospitais psiquiátricos em 2001, e no ano de 2000, hoje você tem 13 mil e alguma coisa. Então, você fechou... Os números, como é... Fechou quase 90%. Fechou quase 90%. Então, isso hoje. Assustador. É assustador. Essas pessoas ficaram na rua, mendigando. E é engraçado que assim. E arrumando briga e morrendo de facada. O discurso é aquele discurso assim, contra o capital. Mas, na verdade, o que ele fez foi que acabar com os leitos públicos e hoje, praticamente, o que existe são leitos privados. Então, se você quiser uma assistência psiquiátrica de qualidade, você vai ter que pagar e pagar muito bem por isso. Você não tem mais isso disponível na rede pública.
Então, o discurso foi o contrário. Ele tirou o acesso das pessoas mais carentes a uma assistência de qualidade. Porque quem tem recurso público vai até um hospital psiquiátrico de qualidade e recebe um excelente tratamento. Agora, quem depende do Sistema Único de Saúde, depende do sistema privado, ele viu reduzir de 100 mil leitos em 2000 para agora 13 mil e alguma coisa. E aí, quando você precisa de internação, você tem uma fila de espera muito grande, você não consegue essa internação. Você está excluindo as comunidades terapêuticas? Sim, porque a comunidade terapêutica não é leito de internação psiquiátrica. Não, assim, não é leito, mas Mas é o que aconteceu. Na prática o que aconteceu com as pessoas mais humildes, pessoas mais pobres? Como elas não têm acesso à internação psiquiátrica, elas não têm recurso para pagar, elas ficam recebendo um tratamento de quarta, quinta linha. Um tratamento inadequado, que é o cuidado dessas comunidades terapêuticas. Então, o mais próximo que eles conseguem de alguma assistência são essas assistências de comunidades, que a maioria delas são voluntárias. E algumas são máfias mesmo, né? Porque elas têm aparência de ser uma clínica de dependência química, a família acha que é um lugar sério, acha que é um hospital que está tratando, e na verdade não tem médico lá. A gente até entendeu? usou a expressão, que não sei se o público sabe, a expressão fazendinha, a gente usa por isso, porque não é um hospital de verdade. Não, na verdade são grupos criminosos que, assim que a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária fecham uma unidade, eles abriram 2, 3, porque existe uma demanda muito grande das pessoas mais carentes por isso. Elas não conseguem pagar um tratamento psiquiátrico de qualidade, mas elas se desdobram para pagar isso que é um pouco mais acessível. Mas justamente acessível porque eles não vão receber assistência. É acessível porque não tem os custos que um hospital Ele não vai tem. receber assistência. Aí realmente o custo é muito baixo mesmo, né? E na verdade, esses são realmente manicômios, esses mini manicômios surgiram justamente por causa da política antimanicomial. Acabou que se transformaram em asilos, é justamente o que veio ser proibido. Sim, aquilo que eles criticavam, na verdade, eles pulverizaram e fizeram milhares dessa forma, assim, né? Então, isso é uma hipocrisia sem tamanho. Né? E aí, isso até 2017 estava sendo implementado. Né? Em 2017 teve uma virada, porque o coordenador de saúde mental, pela primeira vez desde a década de 2000, sentou na cadeira alguém que não era ligado ao movimento antimanicomial. Né? E aí, nesse momento que sentou lá um médico psiquiatra, que era professor, pesquisador, e ele estabeleceu lá uma gestão técnica, fazendo o levantamento dos dados, fazendo auditoria do que era feito, e que ele mostrou os resultados dessas políticas, que o resultado... O Quirino. Isso, professor Quirino. Então, no final de 2017, ele mostrou o resultado dessa auditoria, foi algo chocante. Me admira que não tem ninguém preso até hoje. Porque ele mostrou que, por exemplo, a política antimanicomial pregou que ia eliminar o hospital psiquiátrico e criar serviços substitutivos. A proposta era CAPS, Serviço Residencial Terapêutico, e depois, mais pra frente, eles viram que não dava para ficar sem internação, criaram o tal do leito de psiquiatria em hospital geral. Né? Que não dá certo porque o hospital geral não... leito de psiquiatria, unidade de psiquiatra pode dar certo, o leito só não dá certo. Mas a questão, eu vou falar só da questão dos leitos. O Quirino levantou, esses leitos de psiquiatria no hospital geral, eles recebiam um incentivo, um financiamento muito maior que o hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico na época era R$45 a diária, o leito de psiquiatria no hospital geral era R$200. De então, 45 para 200. A diferença. E, detalhe, o leito de psiquiatria no hospital geral, ele recebia pela implementação do leito, independente de ter paciente ou não. Nossa, quem foi a pessoa tão inteligente que fez isso? O objetivo era levar recursos para os municípios. E não prestar assistência. E o que acontece? O levantamento dele, a taxa de ocupação desses leitos, era 15%, entendeu? A média do Brasil inteiro era 15% desses leitos. Ou seja, se tinha unidade ali que tinha 6 leitos e estava usando 6, tinha muitas que tinham leito e não estava usando nenhum. Recebia integralmente. 100%. Recebia 100% e entregavam 15%. Então, assim, estava muito cômodo. Aí o que ele fez? Ele proibiu leito de psiquiatria e falou, você pode ter uma unidade psiquiátrica, você tem ali... Porque pela portaria que eles tinham feito, baseado na luta antimanicomial, o leito de psiquiatria no hospital geral não precisa ter médico psiquiatra. Não. Por favor, Está escrito na portaria. Não está escrito. Não é possível. Está escrito. É um médico clínico. Psiquiatria não tanto que eles não chamam. Precisa do psiquiatra. Eles anularam tanto, eles tentaram anular tanto o psiquiatra que eles chamam esse leito de saúde mental. Não é um leito de psiquiatria, é um leito de saúde mental. E aí esse leito não precisa de psiquiatra, pode ser qualquer médico clínico. Pode ser um geral? Não.
normalmente. Porque, por exemplo, você pega o estado de Goiás, ele tem, se eu não me engano... Nada contra os clínicos gerais. Não, Nada contra, mas eu sou muito a favor da expertise. Eu tenho contra no sentido de que, na verdade, eles não querem isso, entendeu? Tanto que não querem, que muitas vezes esses leitos, por que eles ficam com a taxa de ocupação baixa? Porque o médico responsável pelo leito falava, não, esse paciente eu não vou receber, não. Claro, eu não tenho condição, eu não tenho condição de manejar esse tratamento. E aí, por exemplo, aqui no estado de Goiás, a gente tem, se eu não me engano, 38 desses leitos. E esses leitos estão nos interiores, em hospitais de pequeno porte. Então, você pega, por exemplo, Piracanjuba, tem lá, acho que 3, 4, 5 leitos. O que acontece? Esse leito, como ele está dividido dentro de outros leitos de clínica médica, não é qualquer paciente que você pode receber lá. E geralmente você vai receber lá aquele paciente que tem menos necessidade da internação psiquiátrica, ele tem mais necessidade da internação clínica, entendeu? E com isso você fica a desassistência. Então, assim, só que aí acontece que o Quirino ficou lá um tempo, depois o Bernardon, e aí no início do ano passado, a ministra da Saúde que entrou... socióloga? A primeira coisa uma das primeiras coisas que ela fez, não. Ela é médica? A primeira coisa que ela fez... da Saúde é médica? Não ela é socióloga? Não, na verdade, assim, essa política, ela não só é antipsiquiátrica, ela é antimédica. Ela é antimédica, né? Então, ela rebaixa o médico o tempo inteiro. Desculpa te interromper, Thiago, eu preciso ressaltar isso aqui. É simplesmente um absurdo. Sim, que a ministra da Saúde não seja médica. É um desrespeito. É um desrespeito porque... enfermagem. É um desrespeito porque, assim, ela nem é da área da saúde, entendeu? Sim, a questão ela é socióloga, eu não acredito. Não é só um desrespeito de, assim, quem está conduzindo os hospitais, as UTIs, não é só que não é um médico, ele não é nem um profissional de saúde, entendeu? Sim, podia ter feito enfermagem, tudo bem. Isso é terrível, entendeu? Então, e aí ela fez uma portaria suspendendo essas medidas que o Quirino fez, então a gente retrocedeu para 2016. Então, no que diz respeito à política no governo, política nacional de assistência psiquiátrica, a gente acabou retrocedendo para 2016, né? Então, infelizmente. Agora, sim, eles conseguiram a política várias antimanicomial... coisas a gente retrocedeu. Sim, mas assim, foi péssimo, porque a gente tinha conseguido caminhar no sentido de reorganizar, porque essa auditoria dele mesmo, você tinha muito recursos de municípios que recebiam recurso para implementação, por exemplo, do CAPS, e não implementava, e continuava recebendo recursos. E a AGU, cadê? Entendeu? Então, eu falo cadê esse CGU? Eu falo que assim, cadê que esse resultado dessa auditoria ainda não virou um inquérito, entendeu? Ainda não tem pessoas respondendo por isso, porque você tem muitos recursos que foram desperdiçados. O município do Rio de Janeiro, ele chegou a ser obrigado a devolver quase 100 milhões de recursos que não foram implementados, entendeu? Então, assim, você tinha muito recurso que chegava nos municípios, e o município simplesmente não tinha implementado, e esse recurso ficava lá. Entendeu? Então, assim, realmente foi trágico. E isso está voltando tudo de novo, infelizmente, né? Não, você veja a resolução, a mais recente agora, do Conselho Federal de Medicina, proibindo aquela técnica... É triste, né, gente? Que é proibida para animais. E é importante falar disso porque é o seguinte, tecnicamente falando, a gente só fala de aborto, seja provocado ou espontâneo, até 20 semanas de gestação. A partir de 20 semanas de gestação, 500 gramas de peso... a gente está falando já de um óbito fetal, a gente não está falando mais de um aborto, a gente está falando de um parto prematuro, a gente está falando de um parto prematuro. Então, a partir do momento em que passou de 20 semanas, a gente está falando de parto prematuro, a gente não está falando de aborto mais. Só que agora o pessoal está falando de aborto pós-natal. Sim. O nome disso é assassinato, entendeu? Não é aborto. Então, aborto é quando você tem uma perda espontânea antes dos 20 semanas. Aí, o Conselho de Medicina foi lá, esclarecer essa questão e esclarecer que a técnica que estava sendo usada, ela é proscrita até em animais. Nem em animal a gente usa essa técnica. Então, assim, é um absurdo você usar essa técnica num ser humano viável. Então, sim, e para assassinos, estupradores e pessoas que cometeram uma série de crimes ao ponto de serem penalizados com pena de morte, por exemplo, nos Estados Unidos... Essa técnica, ela é precedida de anestesia. Sim, você não pode nem matar um estuprador de criança, de um pedófilo. Sim, não, isso é terrível. E é terrível porque, cloreto assim... de potássio, isso, cloreto de potássio. Isso é terrível porque, assim, a sociedade de medicina, o conselho, está sendo questionado numa questão técnica como se ele estivesse errado, né? Quer dizer, as pessoas aí que estão no poder, e principalmente dentro do judiciário, elas se arvoraram numa importância que elas não têm, entendeu? E estão questionando, assim, quem é o médico para dizer que está errado, né?
Quem é o médico para dizer que isso está errado? Quem é o médico para dizer que eu não posso matar um bebê no ventre da mãe? A partir de um ponto que ele é um bebê viável, a partir de um ponto que ele pode ser retirado, entregue para adoção e usando uma técnica que não se faz nem com animais, nem com estupradores e pedófilos. Na verdade, não deveria ser usado técnica nenhuma. Nesse sentido, eu sou muito mais restritivo, porque assim, eu entendo que assim, aborto, ele só é aborto quando ele é espontâneo. A partir do momento em que ele foi provocado, a gente está falando de assassinato, a gente não está falando de aborto mais. Né? Você pode discutir se esse assassinato foi com base legal ou sem base legal. Mas é um assassinato. É uma morte provocada. Você provocou essa morte. Uma coisa é a morte espontânea. A gente fala, assassinato é a morte provocada. A morte espontânea, você só pode falar de espontânea se não teve um agente que deu causa a essa morte. Então, assim, quando você provoca a morte desse feto, seja sobre qualquer argumento que for, isso é uma morte provocada. Sim, isso é retirar o direito à vida. E isso é um assassinato. Absolutamente todas as pessoas têm direito à vida. Então, ainda que você tenha, no seu entendimento, bons motivos para fazer isso, e os bons motivos, e aí esse foi um ponto que a sociedade devia ter participado mais, no momento que for feita a legislação para o chamado aborto legal, não, então se aquela pessoa ali foi estuprada, foi vítima, foi fruto de um estupro, a gente pode matar. Não, se é uma gestação que vai colocar risco para a mãe, vai colocar risco para a mãe, mas o risco não é imediato. Mesmo aquelas situações gestacionais que vai ter risco para a mãe, o risco não é imediato. Você não pode simplesmente matar por um risco imediato. Basta que você, com segurança, leve essa gestação até uma idade gestacional em que você consiga dar uma assistência adequada para a criança para que ela não morra, entendeu? Isso é possível, você não tem que matar o feto para isso. Não, concordo 100% com você, mas vamos lembrar que a legislação é de 1940. Sim. Muito pior fez o STF recentemente, quando ele colocou também, é anencefálico, ele não tem a massa... Sim, entendeu? Aí entra uma questão que assim... completo. Então é uma pessoa que vai ser inútil, pois é, que vai viver pouco. O nome disso lá na década de 50 era eugenia. Eu não sei por quê. Continua, eu não sei em que momento que a sociedade flexibilizou essa eugenia e falou que estava legal matar essas pessoas. Né? Continua sendo eugenia. É um absurdo, infelizmente. E isso vai cada vez mais dando... No momento que a sociedade aceita que o judiciário faça isso, ela está dando poder para eles tomar decisão, poder para pessoas que não foram eleitas para isso. A gente não aceita, eles fazem sem a nossa aceitação, eles fazem passando por cima da nossa vontade. Na verdade, assim, quando você fala nossa, tem uma parcela pequena da sociedade que se indispõe no sentido de brigar, tudo, mas a grande maioria está sendo conivente, porque elas estão ouvindo isso e estão se mantendo neutras, entendeu? Então, eu chamo a responsabilidade, são essas pessoas. Os mornos. São aqueles que não estão dando a cara a tapa, né? Então, essas pessoas que estão aí brigando, estão sendo presas injustamente, e, na verdade, assim, eu agradeço as pessoas que têm essa coragem, né? Então, eu tô disposto a ajudar, a lutar também, mas a questão é, e cadê o restante da população? Que quando a gente discute sobre isso, a pessoa fala, nossa, isso é um absurdo mesmo. Mas então por que você não se posiciona? Mas acho que talvez, assim, não vou eximir de total responsabilidade, porque as informações estão aí. Sim. Na minha época não tinha rede social. Sim. Hoje é muito fácil você obter a informação. Essa questão sobre o aborto é uma questão que a partir do momento em que você aceitou, não importa mais o argumento. Você admitiu, né? É igual aquela questão da prostituição, você só está discutindo o preço. Você já aceitou se prostituir, você só está discutindo o preço, o valor. Eu pensei que você ia falar da profissão, da legalização. É tanta maluquice. Aliás, não é maluquice, isso é de caso pensado. Sim, sim. É uma estratégia. Se fosse maluquice, tinha tratamento. Né? Esquerdismo tem tratamento? Não, infelizmente não. Assim... Engraçado, algumas pessoas, muitas pessoas que estão militando na esquerda sofrem de transtornos mentais que são tratáveis. E é interessante que a luta antimanicomial sabe disso. E ela dá voz para essas pessoas, porque essas pessoas elas negam o diagnóstico e não querem ser tratadas. Então, elas são cultivadas pela esquerda porque elas formam uma massa muito grande de manobra desse discurso, entendeu? Então, que é o discurso contra o psiquiatra.
Quer dizer, é o discurso contra o tratamento. A pessoa não quer ser tratada, ela não quer melhorar, entendeu? E como o discurso dela é favorável àquilo que alguns espectros políticos desejam, eles fomentam e alimentam esses discursos. Eu conheço uma pessoa que é refratária ao tratamento dela, de bipolaridade. Porque o remédio engorda. Sim. E ela é magra, ela não quer ser gorda. Sim. A pessoa cria várias justificativas que, na verdade, são desculpas para ela não assumir, não se cuidar, não tratar. E aí, assim, o esquerdismo, na verdade, é a doença infantil do comunismo. Mas as pessoas que têm transtorno mental, elas podem ser tratadas e engraçado, eu já tive um paciente no ambulatório municipal de psiquiatria, que ele era um paciente com esquizofrenia, ele falava, eu era comunista, tal, mas depois que eu tratei, eu melhorei. Gostei. Eu achava fantástico ele falar disso, porque assim, e ele fala assim, não, eu defendia muito o comunismo, depois que eu tratei, eu abandonei essas ideias. Que maravilha. Aí quando o pessoal pergunta se é tratável, eu penso, olha, baseado nessa experiência. Em alguns casos são tratáveis. Agora, se a questão for só um traço de personalidade mesmo, isso não vai ser tratável, não. Mas se for outro transtorno mental tratável, a pessoa melhora. Outra coisa que tem acontecido nos campos, agora já acabou, acho que a polícia já chegou lá e já tirou todo mundo dos campos de Stanford, de Harvard, nos Estados Unidos. Pessoas LGBT defendendo o Hamas. Como que explica isso? Pois é, muito parte disso é manipulação, né? Então, assim, é interessante que esses movimentos políticos, eles gostam muito de utilizar os jovens e os desajustados, né? Os jovens, porque muitos deles ainda são imaturos, né? Eles não percebem que estão sendo manipulados, e os desajustados porque eles acabam realmente seguindo aquilo que eles querem, que é a desestabilização da sociedade. Então... E justamente esse foi o público desprezado por Karl Marx. Se eles soubessem o quanto se matou de gay, mas quanto porque se desprezou essa camada da população nas primeiras décadas. É o inocente útil, né? É o lumpen proletariado. Isso, ali entra o inocente útil, né? Que ele está sendo usado e não está percebendo. E a partir do momento em que aquilo for realmente implementado, ele prontamente vai ser o primeiro a ser descartado. Mas ele não se dá conta desse processo, né? Por falar em primeiro a ser descartado, tem uma pessoa que lá, quando começou essa tal de polarização, ela descia o pau no pobre do Bolsonaro, acabava com a gente, com os conservadores, né? E aí, há pouquíssimo tempo, acho que não tem 2 semanas, ela foi falar assim, não, porque a nossa primeira atual... a primeira-dama atual, ela tem um gabinete do ódio que já é organizado. Sim. A esquerda que amava essa pessoa, Michele, eu lembro, eu tinha essa Michele no meu Facebook lá em 2012. Ela perdeu o emprego na USP, ela agora está sendo rechaçada, ela está sendo... E foi chorar as pitangas na internet. Sim. Foi chorar no Twitter. Ainda bem que ainda tem esse espaço, né? Graças ao Elon Musk. Ela foi chorar lá. Nossa, perdi meu emprego na USP porque é o emprego que eu sustento a minha filha. Eu sou mãe solo. Sim. Tem dó não. Tem dó não, Michele. Infelizmente são descartáveis, né? São os primeiros. As pessoas não percebem. Eles serão os primeiros a serem descartados. Sim. Todos esses... doentes mentais sem tratamento, que não querem, não buscam tratamento, que estão na luta antimanicomial, que é uma luta contra a psiquiatria, contra o médico em última instância, serão os primeiros no paredão. Sim. Infelizmente são manipulados e muitos às vezes não percebem. Muitas às vezes são pessoas com doença mental grave que não estão sendo adequadamente tratadas e eles não têm crítica suficiente para perceber todo o movimento. Né? E aí o nosso papel de realmente ajudar essas pessoas, orientar, tutelar, para que elas se vejam livres desse tipo de exploração. Mas eu tenho uns que não são exatamente doentes mentais, não. Eu tenho umas pessoas, pelo menos que eu conheço, que são assim. Já começou com isso com 16, quando entrou na universidade, com 17, com 18. Mas geralmente quando começam as doenças mentais. Primeiro surto é sempre pré-adolescência e início da Mas se ela sair, ela formou um network todo ali. Sim, às vezes ela vai perder todos os amigos, ela vai perder todo a entourage dela, vai perder por isso que esses até movimentos, casamento ela vai perder. Que esses movimentos, eles têm uma pauta identitária muito forte, em que o movimento é o grupo de identificação da pessoa.
né? Então eles buscam essas pessoas que não têm uma referência familiar forte, então elas têm uma identidade muito frágil e elas buscam no grupo a sua realização e a sua identificação. Então essas pessoas desgarradas, né, geralmente de famílias disfuncionais, elas acabam sendo cooptadas por isso, que elas encontram no movimento uma identidade que ela não tem. Então, a identidade pessoal que ela está buscando, ela vê lá no movimento. E aí ela defende o movimento com unhas e dentes. Que já é uma coisa que normalmente acontece com o jovem, né? Sim. Mas assim, eu vou procurar a turma do skate, eu vou Sim. procurar a turma do xadrez, eu vou Sim. procurar a turma... Mas você vê que ali na adolescência, esse é um movimento natural, saudável, porque ele está em desenvolvimento da sua personalidade, da sua identidade. Até que essa identidade se solidifique, ele tem necessidade desse apoio do grupo. Por quê? Ele percebe que ele não é mais, ele não é mais o filho do fulano. Ele vê que tem diferença entre ele, o pai dele e a mãe dele. E aí ele meio que acentua essas diferenças. Eu não quero ser assim. E aí ele busca uma identidade no grupo, entendeu? E quando ele encontra grupos saudáveis, isso é bom para o desenvolvimento e até para ele entender o que é que ele quer, o que é que ele não quer. A questão é quando a pessoa já passou da fase de ter amadurecido essa personalidade, ela continua nesse movimento, em que a identidade dela... Até os 21 anos. Até os 21 anos. 21, até os 21 anos. Porque eu já ouvi dizer que até os 25 anos o nosso cérebro é formado. Até os 21 anos isso já está bem mais amadurecido. Quem é da turma do skate vai continuar no skate. Isso. Quem é da turma do RPG vai continuar no então, RPG. A pessoa, e a questão não é nem só continuar, é que a pessoa, a partir do momento que ela tem identidade, ela não se molda mais ao grupo. Ela consegue até participar de grupos que são de identidade diferente dela. Entendeu? Ela consegue ir no skate sem ser da grupo do skate. Porque ela já tem uma identidade formada. Ela não precisa mais do grupo. Mas fica aquela memória afetiva, né? Aí ela vai lá de vez em quando, vai dar uma voltinha. É porque ela não precisa mais do grupo para dizer quem ela é. Porque a questão do adolescente é isso. Ele não sabe quem ele é, ele precisa do grupo dizer isso. A partir do momento em que ele amadureceu, ele sabe quem ele é. Ele sabe que dentro daquilo que ele é, tem coisas que ele se identifica com o grupo, mas tem coisas que ele não se identifica. Ele não precisa comprar o pacote completo. Sim, e isso jovem, é maturidade. O jovem não sabe disso. Ele compra o pacote completo. Ele acha que ele é obrigado, assim. É até engraçado, né? Na busca da individualidade, ele fica igualzinho o grupo e não percebe. Se o grupo fuma, ele vai fumar também. Se bebe, ele vai beber também. Sim, é desse jeito. Então a influência é muito grande. Só que a partir dos 21 anos, a gente já espera que essa personalidade já esteja mais formada e esse indivíduo já tenha mais maturidade nesse sentido. Mas o cérebro ele fica prontinho com 25. Entre 20 e 25. A gente coloca 21 anos, mas isso pode variar. Tem pessoas que é um pouco antes, por isso que às vezes tem pessoas com 16, 18 anos que já são extremamente maduras. Tem gente que mais tarde ainda não amadureceu. Tem gente que se recusa a amadurecer. Por uma série de dificuldades emocionais e às vezes até mesmo psiquiátricas, a pessoa ela meio que luta contra esse movimento. Porque amadurecer, ela é assumir responsabilidade. Ela não quer assumir responsabilidade. Ela quer continuar sendo sustentada por terceiros. A mãe, o pai, a esposa, e alguma coisa assim, né? O Estado, de preferência, né? Então, assim, ela não quer... O Estado é melhor ainda, porque o Estado cobra pouquíssimo de você. Ele só cobra... Sua vida. Não, mas não é igual o pai e mãe, porque o pai e mãe tá ali no pé, falando, arruma sua cama. Você não vai trabalhar, você não vai arrumar emprego. E o Estado não, o Estado tá ali te dando uma bolsinha. Sim. Tá ali te dando as seringas. Não, ele tá te dando a bolsa, ele tá te dando as seringas. Ele tá mais o quê? Tá tudo muito confortável. E cobra a sua alma, a sua dedicação exclusiva. Eles não estão preocupados com a alma. Sim, né? infelizmente. Esse é o problema. Eu acho que a gente chegou num ponto que é justamente esse. Sim. Muitas pessoas hoje em dia não estão preocupadas com a salvação da sua alma. Sim. Não estão preocupadas com vida interior. Sim. Não estão preocupadas com o transcendente, mas acha que o mundo é só isso aqui. Sim. É só isso. Se fosse só isso aqui... Sim. Esse é um aspecto interessante, porque a dimensão espiritual é uma dimensão que, na saúde, ela foi reconhecida mais recentemente, né? Então, a gente falava muito de dimensão biológica, psicológica e social, mas a gente sabe que existe uma dimensão que é própria do ser humano, que é essa questão espiritual. E mesmo aquelas pessoas que não creem que exista permanência da consciência após a morte, elas também têm uma dimensão espiritual, que é a dimensão de crenças, de valores, entendeu? Então, você não tem nenhum indivíduo, nenhum ser humano que não tenha essa dimensão. O que acontece é que a maioria dos seres humanos, e ao longo de toda a história conhecida da humanidade, essa dimensão espiritual, ela sempre aponta para uma permanência da consciência após a morte. E é interessante que quando a gente discute isso cientificamente, a gente não está falando de uma besteira.
a gente está falando de algo que tem muita evidência. Então, quando você pega, principalmente o último século de pesquisa científica séria, você tem muitas pesquisas que apontam para essa evidência. Então, a ideia de que a ciência é um cientificismo materialista, isso é uma falácia desse último século. Sim. É uma falácia, porque a pessoa que realmente conhece ciência, olha os estudos, ela vai ter uma postura muito mais neutra. Então, a pessoa partir de um pressuposto a priori de que não existe nada, que tudo que existe é matéria, isso é uma posição religiosa, que é um cientificismo materialista. Uhum. Só que é uma religião sem Deus, né? Uma religião em que o dogma é justamente isso. Não, tudo que existe é matéria, não existe nada além disso, e eu vou negar qualquer coisa contrário, mesmo que as evidências sejam boas. Quer dizer, eu não vou argumentar cientificamente, eu vou argumentar dogmaticamente. Não, eu simplesmente rejeito isso. E aí, quando a gente olha do ponto de vista científico, não, na verdade, você tem muitas pesquisas sérias que apontam para uma permanência da consciência, e então o que isso implica em tudo. Isso muda tudo, né? Porque se a minha existência encerra com a minha morte, isso tem um significado. Se a minha morte não vai encerrar a minha existência, tudo que eu faço ganha outro significado. Então, a pensar na morte ressignifica a vida inteira. Por isso que esse é um caminho do amadurecimento muito importante, quando a pessoa passa a não fugir da ideia da própria morte e passa a pensar na própria morte. Sim. Mesmo que ela creia que, não, morreu, acabou, não vai acontecer mais nada, só dela pensar que ela vai morrer, ela já ressignifica tudo que ela faz, as coisas que ela crê, aquilo que ela está valorizando, entendeu? Agora, quando além disso, ela pesa as evidências de que realmente deve existir alguma coisa além, quer dizer, milênios de história humana, de várias religiões, de várias culturas que dizem nesse sentido, a chance disso tudo estar errado é muito pequena. É claro que nem tudo está certo ao mesmo tempo, mas tudo isso aponta para a existência de algo além da existência só material, né? Então, isso ajuda muito no tratamento, né? Sim. Por exemplo, o dependente químico é fundamental. Sim, não, isso é porque isso muda todo o significado de vida do indivíduo. Então, todo o propósito dele e a capacidade dele de enfrentar situações adversas, né? A gente tem uma modalidade de terapia, não é tão conhecida aqui, mas ela foi a terceira principal terapia desenvolvida lá de Viena, né? Então, tem Freud, tem Jung e tem a logoterapia do Frankl. E ela é justamente a terapia do sentido. A partir do momento que a pessoa tem um sentido de existência, mesmo que ela não creia numa vida após a morte, mas ela crê num sentido da existência dela, ela é capaz de suportar dificuldades que antes talvez ela não suportaria. Sem dar spoiler, ele observou, sem dar spoiler, procurem o livro, eu vou colocar na descrição. Ele observou isso nos campos de concentração. Sim. Né? Na verdade, os campos de concentração foi o teste da tese dele. Quando ele ainda não tinha publicado a logoterapia. Então, ele tinha muitos estudos, muitas ideias a respeito disso, mas ele não tinha publicado. Então, assim, ele tinha como sentido existencial dele, ele precisava sobreviver e publicar aquilo. Só que enquanto ele experimentou o tempo dele nos campos de concentração, ele viu lá na prática a veracidade das ideias dele. Então, ele via que aquelas pessoas ali dos campos de concentração, quando elas perdiam qualquer expectativa, qualquer sentido daquele sofrimento, elas rapidamente definhavam e morriam, ou elas se lançavam ao suicídio, porque as grades eletrificadas lá era para isso, para que a pessoa se suicidasse. E ele percebia isso. E as pessoas que ali, apesar de todo o sofrimento que ela estava vivenciando, ela conseguia ainda visualizar um sentido para ela fora dali, ela conseguia suportar. E aí ele fortaleceu muito uma coisa que Nietzsche tinha falado, né, de que o ser humano, quando ele tem um porquê, ele suporta quase qualquer como. E ele viu isso na prática. E aí, como ele conseguiu sobreviver ao campo de concentração, e depois ele publicou, e ele levou isso, desenvolveu toda uma psicoterapia baseada nisso. E a psicoterapia dele, na época, você não tinha medicações ainda bem consagradas para o tratamento desses casos. Então, depressão grave com ideação suicida, dependência química. O lítio é de qual? É da década de 50, 60, em que ele ficou realmente 50, 60. Então, nesse início, você não tinha tanta medicações eficazes. Então, acabava que a logoterapia foi muito interessante para esses pacientes com dependência química, com depressão grave e ideação suicida. Porque a partir do momento em que você traz um sentido, você ajuda a pessoa a encontrar um sentido para aquela existência dele, o sofrimento já não tem tanto significado.
Porque ele fala muito disso, dessa equação, que assim, o desespero, ele vem, não é pela intensidade do sofrimento, é a questão do sofrimento não ter sentido. O sofrimento, ainda que ele seja pequeno, mas se ele não tiver nenhum sentido, ele é insuportável. Então a capacidade do ser humano suportar o sofrimento vem da quantidade de sentido que ele vê. Quando esse sentido é muito forte, ele é capaz de suportar um sofrimento que seria desumano, mas ele é capaz de suportar. Entendeu? Então, isso foi muito interessante. Então, isso foi uma das coisas que fortaleceu muito essa dimensão espiritual do ser humano. Essa dimensão de sentido, de valores, de coisas que não são tangíveis, que não são materiais, né? Mas que quando você olha a história da humanidade, elas são universais. Praticamente em todas as sociedades, em todas as eras, essas regras que muitas vezes foram tidas só como regras morais, é como se fosse uma moral universal humana. É como se fosse uma moral universal humana. Então, sim, assim, mas como? Não matar alguém por qualquer coisa é uma coisa que toda a sociedade tinha essa ética. Quer dizer, eu não posso simplesmente ir lá e matar. Como isso apareceu? Como surgiu? De onde surgiu? Então, isso você percebe que isso está inerente ao ser humano, entendeu? Então, isso é algo que está dentro da constituição do ser humano, e negar isso é negar a própria humanidade. Então, quando você nega a espiritualidade do ser humano, na verdade, você está diminuindo ele a um animal. Entendeu? Então, na verdade, você está tirando dele a humanidade. A humanidade. Você está reduzindo dele a animalidade. O ser humano é um animal. Mas ele não é só isso. Ele não é qualquer animal. Né? Você está resumindo uma máquina de comer e excretar. Ele ali é só mais um ser vivo. E não é só isso, né? Então, a gente sabe isso, e a história da humanidade aí demonstra que tem muito mais além disso, né? Essa dimensão espiritual do ser humano, que retirada do ser humano, ele vai ficar alijado de uma parte dele, né? Não é desumanizado, né? Desumanizado. Não é só uma questão cultural, não é que uma construção social. Sim. É uma coisa que é inerente à natureza humana. Sim. E voltando agora ao assunto dessas práticas que o atual governo tem tido para dissociar a gente, dissociar o brasileiro, né, o ser humano, dessa dimensão espiritual, a gente vê isso, deixando o delinquente que é também doente mental sem tratamento adequado. Sim. A gente vê das pessoas mesmo que não tenham ainda, né, que não tenham praticado nenhum crime, mas essas pessoas que têm que recorrer ao que a gente chama de fazendinha, as pessoas que foram diminuídos os leitos. Eu fiquei simplesmente chocada, doutor Tiago. Eu não esperava esse número. Desmantelamento, né? Eu sei que eu tenho notícia de que houve o desmantelamento da assistência psiquiátrica, mas eu não sabia. Buraco, né? Não sabia o tamanho desse buraco. Sim. Eu não sabia que diminuiu de 100 mil para 13 mil. Sim. Então, tudo isso faz com que o ser humano, né, o brasileiro em especial, ele fique meio que alijado dessa parte espiritual. E agora vem outra. Tem mais uma, né? Uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é a resolução 34 de 2024 agora, que proíbe, vou colocar aspas na palavra, proselitismo nos estabelecimentos penais, né? A gente falando aqui sobre a importância da vida espiritual para as pessoas, qualquer pessoa, pessoas tidas como normais, pessoas diagnosticadas como doente mental, não interessa. Qualquer ser humano, ele precisa dessa dimensão espiritual na vida. E agora... Sim, na verdade, isso vai tendo um cerceamento dessas ações. É bastante triste, porque a gente está falando de um país em que a maioria das pessoas tem crenças religiosas. Sim. Então, a maioria são cristãos, né? A imensa maioria da população brasileira é cristã, e mesmo aqueles que não são cristãos têm alguma religião, alguma crença. São poucos aqueles que não as têm. E no momento em que você toma essas práticas, na verdade, você cerceia esse acesso, porque isso vem de uma interpretação equivocada do que é a laicidade do Estado. Porque quem trouxe a ideia de laicidade do Estado foi a religião cristã, né? Então, o movimento da Reforma Protestante é que trouxe essa ideia da laicidade do Estado. E é interessante que essa ideia que a
a própria igreja cristã produziu, ela está sendo usada para persegui-la, né? Mas é sempre assim, né? Eles pegam assim, os Então, conceitos, assim, liberdade, fraternidade, igualdade. Como que você não vai ser a favor disso? Isso está sendo usado, porque, na verdade, tem um Estado laico, tem um Estado em que ele respeita as religiões e ele não estabelece uma única, ele não persegue e não estabelece uma única religião. Mas no momento em que ele respeita as religiões, é claro que aquela que é a religião professada pela maioria das pessoas vai ser aquela em que ele mais vai abrir espaço e trabalhar e atuar. Isso proporcionalmente é natural que isso aconteça. Só que o que a gente está vendo, na verdade, é um cerceamento nesse sentido. E o que é muito triste, porque quando você fala principalmente em população prisional, a maioria das pessoas, elas encontram nos grupos religiosos uma identificação que traz um sentido para elas. Exato. Então, a partir do momento em que ela participa, isso é de uma maneira voluntária, isso não é imposto, isso não é obrigado, não é uma coisa goela abaixo, a pessoa ela se identifica com aquelas ideias e ela se identifica com aquele grupo religioso, aquilo transforma a vida dela a ponto dela realmente sair transformada, ela passar por um processo ali de reabilitação que o Estado não consegue fazer, mas que as igrejas conseguem fazer e tem diversos casos disso, né? O senhor participa hoje do Conselho Estadual. Conselho Penitenciário do Estado de Goiás. E eu já participei também, né? O senhor na vaga de psiquiatra. do psiquiatra, da Associação Psiquiatra de Goiás. E eu na vaga da universidade. Existem alas separadas. Sim, sim. Né? Então, aqui o pessoal... Sim, então assim, todas as atividades religiosas... O pessoal que não aderiu à fé, ok, tudo bem, vocês ficam aqui. Todas as atividades religiosas fé, são voluntárias, né? Eles gostam de ficar juntos, então tem uma ala dos evangélicos, tem ala... Sim, justamente por essa identificação comunitária. Sim. E isso, para a reabilitação do indivíduo ali que porventura cometeu algum crime, é fundamental, porque o ser humano ele vai se identificar com o grupo. Se você não permite que grupos saudáveis estejam lá para que ele se identifique, ele vai se identificar com aqueles que não são saudáveis, que são as facções criminosas que estão lá dentro. Ou vai ser obrigado a aderir à facção criminosa. E aí entra a questão, que a facção criminosa, ela não é de adesão voluntária, ela é de adesão compulsória. Então, quando o indivíduo tem esses grupos saudáveis para se aderir, ele encontra uma proteção desses grupos, né? E a partir do momento em que ele vem aqui fora, esse grupo continua sendo a base dele para todo esse processo dele de retomada da vida aqui, de uma maneira saudável. Então, na verdade, o governo deveria identificar isso como algo extremamente positivo. Então, ele deveria estar investindo nisso e não impedindo essas ações. Que essas ações, elas são, em sua maioria, ações voluntárias de pessoas que despendem dos seus próprios recursos, do seu próprio tempo de vida para fazer isso. Fazem como missionários mesmo, eles doam a vida para fazer isso. Então, o Estado devia ver isso como parceria. Quer dizer, é uma parceria, algo que ele não vai conseguir substituir. Ele deveria facilitar para que isso acontecesse, incentivar para que mais pessoas despendessem tempo e recurso para ajudar nesse processo de reabilitação, mas infelizmente não é a ideia desse governo. Desse governo não é a ideia, né? Está muito complicado esse governo, porque as iniciativas elas estão escalonando de uma forma, assim, vem ataque para todo lado. Método cruel para o aborto, essa resolução do CNPCP, eu sempre quero falar PCC, mas não CNPCP. CNPCP. E o CNJ, é um ataque, assim, brutal. Um atrás do outro, e especificamente, todos os temas são correlatos à religião cristã. Sim. Às religiões cristãs, né? Ao cristianismo, porque eles sabem que o cristianismo é o último bastião. É o que realmente pode confrontar. Ixi, vou cortar essa parte. É o último bastião, é o que realmente pode impedir o esgarçamento total do tecido social. Sim, é o que dá estrutura para esse tecido, né? Então, e principalmente a gente falando aqui de sociedade ocidental, a cultura judaico-cristã, ela foi fundamental. Então, ela trouxe essa estrutura. E você não consegue desestruturar a sociedade sem atacar isso, né? Então, isso precisa ser atacado. E é por isso que a gente vê esse ataque um após o outro, né? De todos os lados. Sim. Mas, no final, pelo menos eu sei que você professa Qual é a sua denominação? Eu sou protestante cristão, histórico, batista tradicional. Batista? Da primeira? Segunda Igreja Batista em Goiânia.
que fica... Fica em Campinas. Sei, na 24 de outubro. É conhecido como Igreja Batista de Campinas, 24 de outubro, Capuz Alto. Tá, que eu tenho vários amigos, meus parentes da primeira. Sim. Na primeira, que é aquela... Que é do centro. Na Rua 12? Isso. A primeira Igreja Batista de Goiânia do Centro, ela é a igreja mãe da segunda Igreja Batista. A segunda Igreja Batista está completando agora 80 anos, agora o mês que vem, e ela foi fundada pouco depois de ter sido estabelecida a capital de Goiânia, né? Então ela está com 80 anos. É mesmo. E aí a equipe, assim, a primeira igreja batista em Goiânia, ela foi até a cidade de Campinas e fez uma congregação lá. E essa congregação se tornou a segunda igreja batista em Goiânia. Na verdade, ela começou como Igreja Batista de Campinas. É porque Campinas era só... Era uma cidade. Era uma cidade, né? Era uma cidade. Então, assim, você tinha o terminal do trem lá na Praça do Trabalhador, ele ia até lá Campinas. Ia. Onde a Marginal Leste-Oeste hoje. Então, exatamente. Lá ainda tem uma unidade lá que é da Polícia Militar, que ela fica lá onde era a estação ferroviária. Então, o pessoal da primeira igreja descia até lá Campinas de trem e criaram na igreja, que aí ela se tornou independente, aí é a segunda igreja batista em Goiânia, igreja filha da primeira igreja de Goiânia. Eu não sei como funciona para vocês, mas para nós católicos, que eu sou católica, a gente sabe que no final, né? Sim. No final a gente vai ganhar. Sim. A gente vai ganhar. Na verdade, assim, do ponto de vista da fé cristã, a certeza é da vitória, mas a certeza porque Cristo já venceu, né? Sim. Então, o crucial da religião cristã é a fé na ressurreição de Cristo. Então, você vê que todas as igrejas cristãs, elas podem se divergir em alguma doutrina, em alguma crença, mas você nunca vai encontrar um cristão que não crê que Cristo ressuscitou. Certeza absoluta. Porque se ele não crê que Cristo ressuscitou, é o que Paulo falou. Então, toda a sua fé é vã. Mas você não conhece ninguém. Acho que só os ateus que não acreditam. Sim, aí eu falo, o essencial da fé cristã é isso, né? É crer que Cristo é filho de Deus, que é Deus encarnado e que ele morreu e ressuscitou. E essa ressurreição é uma vitória. É uma vitória sobre a morte, que é o último de todos os inimigos a ser vencido. Então, se a gente tem já a certeza da vitória sobre o último inimigo, os demais é fichinha. Sim, no momento atual que a gente está passando, eles não parecem tão fichinha. Sim, mas aí vem o essencial, bastante. O essencial ali da fé cristã também, que é a questão da perseverança, sim, entendeu? A esperança, então, a esperança, né? A gente sabe de se manter firme até o fim, né? Porque... Mas que eles são incisivos, persistentes, eles são. Esse mundo aqui tá cheio de demôniozinho. Sim, isso é verdade. Na verdade, nesse momento, esse mundo ele está comandado por um império ilegítimo. E os cristãos são aí as pequenas células de resistência desse mundo, mas com a certeza de que o rei legítimo vai vir e essa vitória já está garantida. Já está garantido. Venceremos. Já vencemos. A questão é só até que isso se torne manifesto, né? O que Paulo fala da manifestação dos filhos de Deus, né? Então é isso realmente que vai transformar essa terra, não é nenhuma ideologia. Que é o que distingue a gente desse pessoal, né? Que eles têm fé neste mundo. E a gente sabe que este mundo aqui, para nós, é um vale de lágrimas. Esse mundo aqui é só um tempo que a gente vai passar e que a vida verdadeira mesmo... Sim, não. A salvação, a redenção é para as pessoas e não para o mundo em si. Exatamente, né? esse mundo aqui. Mas enquanto estivermos por aqui... Sim, que sejamos sal e luz. Que sejamos sal e luz. E a nossa missão, pelo menos a minha missão, acredito que a do senhor também, é falar a verdade, estar sempre de acordo com a verdade, e traçar o caminho, né? E se conduzir sempre com o objetivo da verdade. Sim. Né? A gente fez, não só eu, claro, né? Tem até o seu amigo Marcelo. Sim. A gente tem muito esse objetivo aqui, né? Essa expectativa de ter um espaço em que outras visões possam ser colocadas, porque a gente tem uma hegemonia muito grande. Sim, isso é verdade. Então, uma hegemonia, assim, todos os canais de televisão, todos os espaços, as universidades. Então, como a gente não tinha muito espaço para falar, a gente criou o nosso espaço. Mas eu falo que assim, os cristãos, de maneira geral, eles aceitaram entregar esses espaços e achou melhor não discutir.
E aí, esse caminho que a gente está fazendo agora é um caminho difícil, que é ir retomando esses espaços. Não só criar esse espaço aqui em que a gente pode conversar e falar, mas também voltar aos espaços que a gente deixou. Né? Então, eu aceitei, por exemplo, esse papel no Conselho Penitenciário porque a gente precisa estar nesse espaço. A gente precisa estar lá, precisa discutir, precisa colocar lá qual que é a visão da psiquiatria, entendeu? Então, assim, a gente não pode simplesmente pensar, deixa isso aí de mão. Se a gente deixa de mão esses discursos sem embasamento, esses discursos falaciosos, vão crescer e a gente vai sofrer com isso. Né? Então a gente tem esse papel, a gente precisa retomar esses espaços e essas ideias e propostas saudáveis precisam aparecer mais. Né? Nossa, maravilha! Nosso objetivo é esse, estamos aqui para isso. Sim. Então, segunda participação. Teremos uma terceira? Uai, basta convidar. Ótimo! Como dizer, se vocês aguentarem me escutar, basta convidar. Que isso? O seu primeiro episódio, ele teve uma boa aceitação, ele passou uns meses. Já foi em agosto, eu acho, ou junho. Foi agosto, junho. Quando você foi nomeado gerente de saúde de saúde mental do município de Goiânia, se tornou chefe. Veio muito hater. Mas eu te conto por quê. Conta. É porque assim, na verdade, assim, a minha... Eu amei, não. Primeiro, eu adorei os haters que te odiaram e que escreveram... A minha nomeação foi interessante porque, assim, no momento em que eu fui nomeado, esse movimento antimanicomial aqui no estado de Goiás, ele virou de cabeça para baixo, né? Porque eles me conhecem, eles sabem o que a gente fez no CREDEC. E sabem que se deixar eu vou fazer o mesmo em Goiânia. Então, assim, e eles têm o maior horror disso, entendeu? Amém. Eles têm o maior horror disso. Então, no momento em que eu fui nomeado, quer dizer, eu fui nomeado no dia, acho que no dia 2 à noite, no finalzinho de sexta-feira. Março, né? Foi em fevereiro. No dia 5 ali, acho que foi dia 5, dia 6, já tinha reunião no CAPS do pessoal para falar mal de mim. Que maravilha. E falar que eu ia achei bom demais, que eu ia acabar com os CAPS no estado, em Goiânia, que eu ia voltar aos manicômios e tal. E eu achei engraçado, eu até falei, não tem objetivo nenhum de acabar com o CAPS, não. Se estiver funcionando bem, ele tem que funcionar. E aí, se voltar manicômio, e aí eu falei isso pro pessoal da associação de usuários, né? Se voltar manicômio, se criar manicômio em Goiânia, seja fazer unidade igual o CREDEC, nossa, eu vou ter o maior prazer de fazer isso. O pessoal ficou muito irritado. Que ótimo. E eles devem ter procurado no Google, assim, Tiago Batista aí Oliveira, antimanicomial. Achou falando lá mal da política antimanicomial. Mas foi tão bom, porque eu acho que a gente teve uns 400 views. Assim, muita gente mesmo interessada. Peraí, deixa eu ver o que esse doutor Tiago falou aqui. E eu adorei, porque, né? Nosso canal, até aproveitando, nosso canal foi recentemente monetizado, graças a Deus, porque por enquanto a gente só paga para trabalhar que bom, aqui. Não, ele tem que ser viável. Já ganhamos distinto público $18. Já paga o café. Não, $18 não paga um dia de estúdio. Mas o YouTube só vai pagar a gente quando completar $100. Sim. Que aí vai dar pra pagar um dia de estúdio. Então mas tudo bem. Então a gente tem que polemizar mais. Por favor, haters, entrem nesse episódio também, igual vocês entraram no primeiro, Dr. Tiago. Não, mas eu gosto disso. Eu falo, gente, por favor, me refuta. Mostra que eu tô errado, entendeu? Então, assim, eu não tenho compromisso com o erro, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, quando discutem comigo, elas se irritam. Mas eu falo, olha, mostra que eu tô errado. Porque se eu tiver errado, me mostra. Eu não tenho prazer nenhum de continuar no erro. Claro que não. Entendeu? Agora, se eu não tiver errado, você vai precisar acertar esse argumento. Né? Então, se o meu argumento não está errado, você está negando por quê? Você está negando a razão. Né? Então, a discussão é essa. E é interessante que essa discussão, ela é uma discussão, eu vejo, muito visceral, muito passional. Então, a pessoa, ela já abriu mão da razão há muito tempo. Muito emotiva, e alguns colegas falam... Emoção, e alguns colegas falam... A emoção é mais importante do que a razão. Fala assim, Tiago, para que você vai discutir com esse povo? Esse povo não vai mudar de ideia, não. Eu falo, gente, eu não tenho a ilusão de que essas pessoas que estão apegadas racionalmente vão mudar de ideia. Aí eu falo, por que você discute então? Para que elas não fiquem falando sozinhas. Exatamente. Para aquelas pessoas que não têm essa
paixão deteriorada desse jeito, para que elas não sejam iludidas com esse discurso. Então, quando eu rebato e contra-argumento esse discurso, eu não estou tentando converter esses fiéis, não. Você sabe até que é impossível, então, né? O que eu estou tentando é evitar que outras pessoas que não têm essa fé religiosa, que elas sejam engendradas no discurso, entendeu? Então, porque assim, quando a gente fala de luta antimanicomial, o geral as pessoas acham que isso é um movimento legal, que trouxe benefício. Então, quando a gente senta e conversa, que o pessoal entende realmente o que é, não continua apoiando. Entendeu? Não continua apoiando, né? Então... É justamente isso que eles mais temem, o contraditório. Sim. Que a outra parte fale. Sim. E se depender da gente, agora eu já vou te nomear. É por isso que normalmente eles não dão lugar de fara para psiquiatra, porque eles sabem do estrago que vai acontecer. Já vou te nomear, você já virou sócio. Obrigado. Eu quero parte dos R$18. Dólares! $18. O YouTube paga em dólares. É verdade, é dólares. Não, a gente vai gastar pagando o estúdio. Eu aceito o café. Você já ganhou uma caneca, né? Ganhei. Você ganhou uma caneca, já tá bom. Todo tenho. mundo que participa aqui Sim, ganha uma caneca, gente, que também é custeado. Minha caneca de estimação para eu tomar cappuccino. Muito bem. Então, aproveitando o ensejo aqui, que a gente tá falando de dinheiro, Sim. precisamos da sua doação. Sim. Tem um coraçãozinho lá embaixo, do lado tem o joinha, tem o não gostei. Você tá vendo um então, coraçãozinho que tem um cifrão no meio? Sim. Então, isso é um selinho que você pode comprar e doar pro canal. Sim. R$2, Sim. R$5 ou Sim. R$10. Olha. Aí, se você puder você fazer sabe que essa isso é uma coisa doação... importante, que assim, às vezes a gente faz esses programas assim, despendendo do próprio tempo e recurso, e esquece de sensibilizar, porque aquelas pessoas que identificam, que acham que é importante, que isso devia ser falado mais vezes, se a pessoa não pode estar aqui participando, ela pode estar ajudando financeiramente, e essa ajuda ela é tão fundamental quanto, porque ela quer dizer, ela permite que você tenha mais estrutura, que você invista, entendeu? Então, essa participação é fundamental. E se a pessoa falar, não, mas não tem nem R$2 para dar, então pelo menos curta, compartilhe, ajuda na divulgação, comente. A gente precisa, desse apoio. As pessoas que defendem essas ideias, em número, elas são a maioria, só que elas não são organizadas, elas não são mobilizadas nesse sentido. E é tão interessante que no momento que a gente tem causas que mobilizam, a gente percebe a força do brasileiro nesse sentido. Então, essa tragédia no Rio Grande do Sul mostrou isso, porque o brasileiro ele se mobiliza rapidamente, né? Então, ele tá ali, ele não tá num grupo organizado, mas a partir do momento que surgiu ali, tem pessoas que tomaram a frente, que estão fazendo, recebe esse apoio, entendeu? Então, assim, essa capacidade de organização da sociedade, eu acho que isso é fundamental e a gente precisa fazer isso e depender cada vez menos do Estado. Justamente. Então, se você puder, R$2, R$5 ou R$10 para esse canal que vocês não sabem, gente, dos bastidores. Esse canal, toda semana ele vai acabar. Toda semana, inclusive... A oposição é forte. Não tem dinheiro. Inclusive, este episódio está sendo gravado no fio do bigode. Sim. Não tem dinheiro. Então, por favor... Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Se puder doar R$2, R$5, R$10, por favor, doe para nós, né? Que não é para nós, é pro projeto. Sim. Se você não gostou, melhor ainda. Comenta aí por que não gostou. Comenta por que não gostou. Compartilha com seus amigos para xingar o Thiago. Me diga bastante. Me diga por que eu estou errado. Exatamente. Né? E pode me chamar de manicomial. O pessoal no momento falou, me chamou de manicomial, aí eu falei... Aí eles fizeram um vídeo, assim, a gente reuniu com ele, agora a gente tem certeza que ele é manicomial. Nossa, aí achou que tava te ofendendo. Mas eu acho que foi a partir daí que o pessoal veio nesse vídeo, porque aí eu fui lá e coloquei, se ser manicomial é defender serviço de psiquiatria de excelência igual o Credec, e aí eu marquei o @do Instagram do Credec lá, pode me chamar de manicomial. Aí que o pessoal... pirou e irritou e falou. Só que é bom que o pessoal foi conhecer, porque muita gente não conhecia. O Credec hoje agora o nome é Complexo Estadual de Referência em Saúde Mental. Então ele cresceu bastante, assim. Só que a gerência de saúde mental do Estado é ligada à política antimanicomial, o movimento antimanicomial, ele esconde a unidade. Esconde por quê? Porque se ela aparecer, desmonta todo o discurso antimanicomial. Né? Porque se eu digo que um hospital é mau, que não tem espaço para ele, que ele não serve, que ele não ajuda, e aí você tem uma unidade lá que é o contrário, uma unidade de excelência, uma unidade que não parece serviço público. Aí a pessoa com dois neurônios a pessoa olha assim. no Instagram e fala, mas
você tá me dizendo, mas meus olhos estão vendo outra coisa. Mas você vai acreditar Aí, em mim você ou vai seus próprios olhos? Você vai acreditar em mim ou no que você tá vendo, né? E a pessoa, Tem que acreditar em mim. a pessoa fica com o que ela tá vendo, A gente né? não quer que você acredite a priori no nosso Não, discurso, eu porque falo, isso aqui não duvide. é um discurso. Não, duvide de mim, Eu me falo mostra para que os eu tô alunos em errado. sala de né? aula, eu falo. Não, ó, o que eu tô falando aqui, digita aí no Google, Sim. né? Não, pode mostrar que eu tô errado, né? Eu vou ter o maior Então, prazer. haters, nós amamos vocês. Amamos vocês. Convertam-se, salvem suas almas. Curta, comenta, compartilha e até o próximo episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço, muitíssimo. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tô à disposição. Não, virou sócio. Tiago, Tá, você é joia. sócio nosso agora. Ótimo, pode contar comigo. Sempre.